Olá, eu sou a enfermeira Graziele Bittencourt, hoje inserida no Núcleo de Educação Permanente do Hospital Universitário Gafrengini e também professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, lá no campus Macaé, e hoje queria conversar um pouco sobre pronação e Covid-19. Bem, mas e o que é essa posição prona? Essa posição prona ela é uma estratégia que consiste em posicionar o paciente em decúbito ventral, o que deve resultar em distribuição mais uniforme do estresse e da tensão pulmonar, melhora da relação ventilação-perfusão, da mecânica pulmonar e da parede torácica. Essa questão da posição prona, ela vem sendo um pouco mais discutida agora, mas ela já é uma estratégia que é utilizada para pacientes de terapia intensiva, de modo que ela realmente consegue, já tem estudos que pontuam que ela consegue melhorar a parte ventilatória do paciente. Só que para os demais pacientes, ela vem sendo discutida naqueles casos mais graves, ou seja, aqueles pacientes que eles não estão tendo tanto sucesso com a questão da ventilação mecânica. E para a Covid-19, ela já vem sendo atribuída para casos moderados, conforme a gente vai ver um pouco mais à frente. Só que, além disso, pensando um pouco na questão dos profissionais de enfermagem, existe uma resolução COFEN, que é a 639 de 2020. Ela foi publicada no dia 8 desse mês, dia 8 de maio, e ela traz lá no inciso 5 que cabe à enfermagem participar da decisão da realização e ou prescrição na equipe de enfermagem dos procedimentos relacionados à pronação de pacientes sob ventilação mecânica e aplicação dos cuidados relacionados à prevenção dos incidentes associados, trazendo mais uma vez que essa estratégia ela precisa de um aporte multidisciplinar, de modo a tentar trazer menos riscos para aqueles pacientes que foram expostos. Então, quando a gente pensa em posição prona, além da medicina, além da fisioterapia, a gente vai ver que a nutrição também precisa entrar em contato, a equipe de enfermagem também ela é muito importante no processo. Só que agora, para quais pacientes que seriam indicadas, então, essa posição prona? Então, as principais indicações clínicas são: primeiro, a relação entre a pressão parcial de oxigênio arterial e a fração expirada de oxigênio precisa ser em níveis iguais ou inferiores a 150 milímetros de mercúrio. Esse nível, dentro da classificação de síndrome do desconforto respiratório agudo, vocês vão perceber que é intermediário, né? Que é aquele nível moderado, que em outras situações podia até ser que o paciente não fosse indicado a posição prona, mas para o paciente Covid-19 já foi apontado como sendo uma estratégia importante de melhora do padrão ventilatório desse paciente. Segundo, aquele paciente que apresenta fração expirada de oxigênio em níveis maiores ou iguais a 0,6 milímetros de mercúrio. Terceiro, aqueles pacientes com PIP em níveis iguais ou superiores a 10, e aqueles pacientes que apresentam PAM superiores a 65 mercúrio com ou sem uso de medicações. E quais os principais riscos dessa posição prona? Primeiro risco tem a ver com a exposição acidental, que está relacionada tanto à questão da manobra em si, mas também ao período de manutenção da manobra, conforme a gente vai ver um pouco mais à frente. Segundo risco, posicionamento do catéter central, tanto na manobra em si, mais uma vez, mas pelo tempo de posicionamento de pressão que o próprio corpo do paciente pode fazer sobre o catéter. Terceiro são as lesões por pressão, em especial facial, em tórax e joelho. Inclusive, tem alguns artigos agora colocando bastante isso, em especial falando do risco da lesão por pressão facial, que é um local que, por conta do próprio tubo e por conta da saliva, a região vai ficar um pouco mais úmida e, por isso, expõe mais o risco de lesão por pressão desse paciente. Depois, edema facial de membros e de tórax, por conta do próprio posicionamento que esse paciente fica exposto pela pouca manipulação. Lesão de plexo braquial, principalmente pela posição nadador que esse paciente fica. Decência de ferida operatória, se esse paciente for um paciente pós-cirúrgico. Intolerância à dieta, daí a gente vai ver a principal participação da equipe de nutrição sobre isso. Seletividade do tubo, daí vem a necessidade, antes inclusive do procedimento, de fazer a confirmação do posicionamento do tubo, o registro, qual que é a altura que esse tubo está, para aí depois do pós-procedimento conseguir fazer um parâmetro se teve algum tipo de posicionamento ou não. Deslocamento e obstrução do tubo orotraqueal, daí a necessidade de aspiração de vias aéreas prévia, e mais uma vez, essa observação de qual o nível que esse tubo está. E remoção e dificuldade do fluxo de catéter de diálise e outros catéteres.
e remoção de sondas enterais e vesicais. Por isso que todos esses dispositivos eles precisam ficar colocados de modo que fiquem visíveis para aquela equipe que vai fazer o processo de manutenção desse paciente e também o processo da manobra em si prona. Se por acaso já for observado que teve algum tipo de disposicionamento, a equipe precisa parar a manobra naquele momento, resolver aquilo que foi disposicionado e ser avaliado se vai ser feita nova tentativa ou não para esse paciente. E agora, quais que são as contraindicações absolutas para esses pacientes que não podem, então, ser expostos a essa posição prona? Primeiro são as condições traumato-ortopédicas, em especial fraturas cervicais, torácicas, lombares, pélvicas, cranianas ou faciais instáveis, que seriam aqueles pacientes que teriam mais risco, inclusive de uma fratura secundária pela realização do procedimento, seja pela manobra em si, mas também pelo tempo de manobra que esses pacientes não tolerariam. Segundo, vem as contraindicações neurológicas, que aí vem a pressão intracraniana não controlada, edema cerebral ou convulsões frequentes, pela questão do próprio tempo de manutenção dessa manobra, pode alterar a pressão intracraniana também do paciente. Terceiro, vem as contraindicações reumatológicas, em especial o tromboembolismo venoso tratado recentemente, isso considerando recentemente um prazo inferior a 48 horas, pelo risco de embolia que esse paciente apresenta, e também da formação de novos trombos pelo tempo da manobra que esse paciente fica exposto. Outro ponto importante quando a gente pensa na questão das contraindicações absolutas embora ainda não totalmente descritos, mas gestantes, não podem ser utilizados a manobra e nem aqueles pacientes obesos, porque pelo próprio posicionamento ele pode causar uma compressão na região abdominal que dificulta a questão da expansão pulmonar. Então, por isso, para esses pacientes, tanto para as gestantes quanto para os pacientes obesos, pode ser que eles também não sejam a melhor indicação para o procedimento. E agora, quais que são os cuidados pré-manobra para esse paciente? Primeiro cuidado seria a definição da equipe para a realização da manobra de prona em no mínimo 5 pessoas. Você já deve ter observado que tem alguns vídeos disponíveis que falam de 3 pessoas, só que para manuseio seguro do posicionamento e também para a segurança da equipe, o mínimo são 5 pessoas, em que uma vai ficar na cabeça desse paciente e as outras 4 distribuídas, 2 em cada lateral, para facilitar então o processo de manuseio. Lembrando que esse profissional que fica na cabeça, que geralmente é o médico, é responsável por manter a fixação coerente do tubo e evitar risco de desposicionamento, que é um dos principais riscos quando se fala na posição prona. Outro cuidado pré-manobra importante seria pausar a dieta por 2 horas antes do procedimento. Alguns protocolos estabelecem 1 hora, só que já foram identificados estudos em que somente 1 hora, alguns pacientes apresentaram broncoaspiração, por isso que o mínimo seriam 2 horas. Se por acaso acontecer alguma instabilidade no paciente, que ele necessite de modo mais urgente da manobra e não seja possível o cumprimento dessas 2 horas, aí pode ser feita uma drenagem gástrica nesse paciente. Mas aí cada caso precisa ser muito bem analisado pela equipe multiprofissional. Outro ponto importante seria aproximar o carro de parada cardiorrespiratória e a caixa de intubação, prevendo algum tipo de complicação que esse paciente pode apresentar durante a manobra. Outro ponto importante agora, que seria realizar cuidados oculares e com a pele do paciente. Agora vou atentar para a questão dos cuidados oculares, em que o paciente, ele geralmente em posição prona, ele tende a fazer uma abertura ocular parcial, ou seja, ele faz uma abertura palpebral parcial. E aí aquela parte que fica entreaberta do olho do paciente pode levar a um tipo de ressecamento, em especial da córnea. Por isso que tem alguns pacientes pronados que eles podem ser submetidos a uma cegueira por conta do posicionamento. Por isso que é necessário, então, que esse olho do paciente, ou que haja um protocolo de uma gaze úmida na região, ou que é mais utilizado, que ele seja fechado com algum adesivado. Além disso, revisar fixação dos dispositivos invasivos e curativos, já também tentando prever algum tipo de disposicionamento durante pós-manobra. Pausar a hemodiálise contínua e heparinizar o catéter, pensando também no risco que se tem de posicionamento do catéter de diálise, então por isso que é importante que essa diálise seja pausada para evitar maiores riscos para o paciente. Aspirar as vias aéreas e verificar a fixação do tubo orotraqueal, pensando na questão da obstrução do tubo orotraqueal e também, mais uma vez, no posicionamento do tubo.
Pré-oxigenar com fração expiratória de oxigênio, que é FO2, a 100% por 10 minutos. Avaliar a necessidade de analgesia e sedação. Ideal que esse paciente esteja bem sedado durante a manobra para evitar qualquer tipo de agitação e que pode levar a alguma intercorrência durante a manobra. E verificar o posicionamento de todos os dispositivos no paciente. Lembrando que o ideal seria que esses dispositivos fiquem visíveis a todos que realizam a manobra, para o caso de algum desposicionamento, se então é possível que a equipe tenha algum tipo de intervenção rápida para esse paciente. E agora a manobra de pronação em si. Para a manobra de pronação, eu utilizei um vídeo que ele está disponível como tutorial para posicionamento prona, nesse link que eu vou também deixar disponível nessa videoaula. Ele foi realizado pela Universidade Federal de Pernambuco e a gente fez a edição para as partes que seriam mais importantes para a gente discutir. Então, agora conversando sobre a manobra em si. Então, primeiro momento, é necessário que o paciente ele seja colocado a 0 graus, ou seja, a cabeceira dele fique totalmente reta, para facilitar a questão do manuseio e do posicionamento da equipe. É necessário que toda a equipe esteja com a alimentação necessária para o paciente COVID-19, lembrando que é um paciente que, se ele está na terapia intensiva, conforme já vários protocolos disponíveis, o ideal é que seja, inclusive, com a máscara N95. A colocação dos coxins ou travesseiros, dependendo de qual local que vocês estejam trabalhando, ficam nas posições mais sensíveis, lembrando de mais sensíveis, tanto a questão do tórax, lembrando das mulheres a questão mamária e também para a parte genital desse paciente. E aí, posterior, então, à colocação desse coxinho ou travesseiro, é colocado um lençol nesse paciente, cobrindo todo o corpo, para aí que sim comece uma manobra de envelopamento, então, desse paciente. O ideal seria que quando esse processo desse envelope ele esteja ocorrendo, que ele fique o mais preso possível do corpo do paciente, o que facilita um pouco do manuseio da equipe e também evita algum tipo de desposicionamento. Então, no primeiro tempo da manobra, o paciente ele é colocado bem na lateral do leito, lembrando que essa lateral, nesse momento, ela fica o mais distante possível do ventilador, para que o paciente, quando ele for lateralizado no segundo tempo, o rosto dele, a face dele fique mais voltada para a ventilação mecânica. E aí é feito o processo de troca das mãos, e aí sim esse paciente agora ele vai ser pronado. Nesse momento é retirado o lençol da parte superior do paciente, e logo assim já se faz uma verificação preliminar se teve algum desposicionamento de algum dispositivo que o paciente apresente. E aí agora o paciente ele vai ser colocado na posição nadador. Lembrando que o braço, que fica na parte superior do paciente, é justamente o mesmo lado que vai ser lateralizada a cabeça do paciente. Lembrando que nesse primeiro momento o ideal é que essa lateralização ela aconteça para o lado a favor da ventilação mecânica. Para esse trem reverso, o ideal é que a angulação da cabeça do paciente fique 20 graus. Lembrando que a angulação do trem reverso, não da cabeceira. A cabeceira precisa acompanhar o posicionamento todo da cama. E aí é necessário que esse reposicionamento da cabeça aconteça a cada 2 horas, mais uma vez, para diminuir o risco da lesão por pressão. E cada vez que eu manuseio a cabeça do paciente, também é feita a troca da parte superior do paciente, ou seja, o braço do paciente que vai ficar em nadador acompanha esse posicionamento da cabeça. E agora, como que é a manobra de supinação? Ou seja, o paciente ele vai voltar para a posição supina. Mais uma vez, essa manobra ali inicia colocando a questão do lençol superior para fazer o envelope. Nesse momento, não é necessário que seja colocado outros coxins na parte do dorso do paciente. E aí, agora o paciente ele vai ser colocado próximo agora da ventilação mecânica. O paciente ele vai ser lateralizado e depois aí sim ele vai ser supinado mais uma vez. Lembrando que total cuidado, que também tem risco de desposicionamento do tubo nesse momento. Destaque para quem fica na cabeça, a responsabilidade é só para segurar o tubo do paciente nesse momento. E aí agora mais uma vez, feita a visualização se teve algum tipo de desposicionamento, se retira o lençol, se retira o coxim e fim da manobra. Só que agora existe um fluxograma que inclusive está disponível nesse artigo, que eu também vou deixar em anexo abaixo, que fala a respeito da avaliação desse paciente após a posição prona. Então, primeiro momento, se aconteceu qualquer tipo de complicação no decorrer da manobra, o paciente ele retorna para a posição supina.
Agora, se não aconteceu, é necessário que seja coletada a gasometria do paciente depois de 1 hora que ele fica nessa posição. Então, se por acaso se observa que o paciente ele teve uma melhora naquela relação de pressão parcial de oxigênio arterial e fração expirada de no mínimo 20, aí o paciente ele pode continuar nessa posição prona, que significa que está sendo benéfica para esse paciente. Ou se a pressão parcial de oxigênio arterial melhorou em 10 daquela primeira medida, aí o paciente também é um indicador positivo, ele pode continuar nessa posição. Se sim, ele fica nessa posição de no mínimo 16, de no máximo 20 horas, que são os principais momentos que tem benefício para esse paciente. Agora, se depois desse momento for necessário fazer um novo posicionamento prona desse paciente, ele só pode ser feito depois de 4 horas que o paciente ele já ficou naquela posição supina. Então, o paciente ele ficou 16 horas ou de 16 a 20 horas na posição prona. Depois ele volta para a posição supina, fica nela durante 4 horas, é feita nova gasometria e se precisar pronar de novo esse paciente, só pode ser feita depois dessas 4 horas, então, que esse paciente ele ficou nessa posição. Falando um pouco agora sobre um tema que é super controverso, é a respeito da ressuscitação cardiopulmonar da posição prona. Algumas literaturas falam que pode ser feita a ressuscitação cardiopulmonar nessa posição prona. Inclusive, trago aqui as imagens do ideal posicionamento das pás. E aí pode ser feita a massagem dessa forma. Só que existem pouquíssimos estudos que falem a respeito do sucesso dessa ressuscitação cardiopulmonar do paciente em prona. Por isso que, geralmente, na prática, se observa que o paciente ele apresenta algum tipo de instabilidade enquanto ele está em prona, o paciente ainda não parou, retorna o paciente para a posição supina para fazer as reavaliações e, se ele parar, a manobra de ressuscitação é feita igual a gente já conhece no nosso dia a dia. E agora, quais que são os cuidados, então, pós-manobra desse paciente? Primeiro tem que ser checada a questão do posicionamento tubo-endotraqueal, pela ausculta pulmonar e com a comissura labial. Por isso que lá no cuidado pré-manobra, conforme a gente discutiu, é necessário que seja feita a medida do tubo para verificar se ela continua na mesma medida e que se faça a ausculta pulmonar para ver se tem seletividade do pulmão. Se tiver, esse tubo vai precisar ser de alguma forma reposicionado. Checar a posição dos coxins da pelve tórax do paciente. Em especial, se teve algum tipo de disposicionamento, pensar no conforto do paciente, mas também no risco de lesão por pressão. Então, perceber se não tem nenhum tipo de dobra nesse coxinho ou nesse lençol que fica na parte inferior, que também pode expor o paciente à lesão por pressão. Checar a posição da cabeceira da cama, lembrando que ele fica em Trendelenburg reverso. Lembrando que a altura da cabeceira acompanha o trem reverso, ela não fica mais alta do que o trem, porque senão ela pode ter interferência na pressão intracraniana do paciente. Reposicionar os eletrodos, aí esses eletrodos eles ficam no dorso do paciente, conforme a imagem. Elevar o membro superior em posição de nadador em alternância a cada 2 horas, conforme foi colocado no vídeo. E lembrando que o lado do membro superior sempre acompanha a lateralização da cabeça. Então, para o lado que a cabeça fica, é para o lado que essa posição nadador fica. E outro ponto importante seria agora reavaliar o reinício da dieta enteral na 2ª hora de prona. Isso é um ponto que é interessante discutir, porque vários protocolos eles colocam que o paciente fique em dieta zero enquanto ele está nessa posição prona, em especial pelo risco de broncoaspiração. Só que pensando no paciente COVID-19, pensando que é o paciente que ele tem uma condição infecciosa associada, a questão da dieta zero ela leva a um prognóstico ruim para esse paciente. Por isso que o ideal seria que essa dieta retornasse depois dessa 2ª hora que o paciente está pronado, mas com volume de infusão mais baixo, na verdade com uma velocidade de infusão mais baixa. Daí levando a menos risco do paciente de broncoaspiração, mas também dando o aporte calórico que esse paciente que está em quadro infeccioso precisa. Outros cuidados pós-manobra incluem também a questão dos cuidados com a pele. Então, pensando nos cuidados com a pele, aplicar curativos de espuma profilática em áreas de pressão, pensando agora na região facial, mas lembrando que as outras áreas de pressão ideal seriam que essas espumas elas precisam ser colocadas anteriores à manobra. Controlar a umidade, pensando nesse controle da umidade, em especial na região facial,
por conta da questão da saliva do paciente. Então, a cada 2 horas, quando for feita a alternância da cabeça e da posição nadador, o ideal seria que fosse feita uma higiene de face nesse paciente, inclusive secando bastante a parte da saliva que ele pode apresentar na parte facial. Proteger todos os dispositivos do paciente, inclusive pensando nas zonas de pressão que esse paciente pode apresentar. Mudar a posição da cabeça a cada 2 horas, conforme já foi colocado. Prevenir abrasões na córnea e observar se a língua do paciente está dentro da boca e se há lesões. Também uma estratégia importante, porque às vezes o paciente, quando ele fica nessa posição prone com a cabeça lateralizada, ele tende a fazer uma abertura da cavidade oral maior, tendo essa exteriorização da língua. Com isso, a língua ela pode apresentar um edema, inclusive apresentando lesões graves depois do posicionamento prós-prona. Por isso que a cada 2 horas observar se a língua continua dentro da cavidade oral e criar estratégias para que ela assim permaneça, talvez reposicionando a cabeça de um modo diferente, colocando algum tipo de protetor para que essa língua do paciente mantenha ali, porque realmente é um risco de lesão dessa língua do paciente também. Evitar excesso de curativo sobre o rosto, porque esses curativos em excesso eles também levam outras zonas de pressão no paciente. E agora, quando retornar esse paciente para essa posição supina? Então, primeiro momento, se o paciente tiver uma parada cardiorrespiratória com tentativa mal sucedida de ressuscitação na posição prona, tem que ser realizado com ele em posição supina. Então, pensando aqui na parada cardiorrespiratória, o tempo é importantíssimo. Se perceber que o paciente está entrando em instabilidade, pensar se nessa instabilidade já não é um critério para ele supinar antes da parada cardiorrespiratória, porque é um estressor menor para a equipe e expõe menos esse paciente a riscos. A saturação de oxigênio do paciente se cair para níveis inferiores a 85%, ou se a pressão parcial de oxigênio arterial ficar em níveis inferiores a 55 milímetros de mercúrio por mais de 5 minutos. Se a frequência cardíaca dele ficar em níveis inferiores a 30 batimentos por minuto por mais de 1 minuto. E se a pressão arterial sistólica ficar em níveis inferiores a 60 milímetros de mercúrio por mais de 5 minutos. Então, se o paciente desestabilizou em qualquer um desses critérios, ele precisa retornar para a posição supina para ser uma posição mais estável, se precisar realizar algum outro tipo de intervenção para esse paciente. Essas são as referências, eu vou colocar os links aqui abaixo no vídeo. E em caso de qualquer dúvida, esse é o e-mail da Educação Permanente do HUGG, a gente fica super disponível para respostas. Esse é o telefone do setor, que é o 2264-5025 e o ramal 5025. Muito obrigada e bons estudos!